Olá, boa tarde. Eu sou Roberto Lotufo, sou CTO e cofundador da Neuromind e professor da FEC Unicamp. É um prazer hoje estar aqui com vocês para falar do nosso caso de sucesso de estudo de IA na saúde, onde nós ganhamos recentemente um edital do governo do estado de São Paulo. Olá, boa tarde. Meu nome é Letícia Hittner, eu sou professora também da FEC. Eu lidero um grupo de pesquisa da FEC chamado Medical Image Computing Lab, o MICLab, e a gente trabalha com inteligência artificial na área de imagens médicas. Nós vamos apresentar hoje, então, a nossa participação no desafio lançado pelo IDEA-Gov. O objetivo desse desafio era fomentar, né, o desenvolvimento de soluções inovadoras para tentar, nesse contexto da Covid-19, então, usando a inteligência artificial e imagens de raio-x e de tomografia computadorizada de pulmão, tentar encontrar soluções tanto para auxiliar no diagnóstico, triagem de pacientes, detecção de gravidade de casos, e foi aí que a gente, então, resolveu usar a nossa expertise em inteligência artificial aplicada a imagens médicas e decidimos participar desse desafio. Esse desafio, então, a ideia básica era trabalhar com inteligência artificial, CT e raio-x de pulmão, né, com algumas premissas. O foco no usuário, né, a ideia depois que essa solução desenvolvida de alguma maneira seria interessante que ela pudesse ser integrada no ambiente hospitalar, né, e que fosse de fácil uso, acesso, inclusive pensando na saúde pública. O desafio, ele tinha mais de uma tarefa, eu vou falar um pouquinho, nós vamos contar um pouquinho para vocês sobre elas, mas basicamente, uma delas era focada em imagens de raio-x, o objetivo seria classificar essas imagens de raio-x de pacientes de Covid e outros casos, né, e também mais outros dois desafios que aí eram exclusivamente trabalhando com imagens de tomografia computadorizada, um de classificação também, e outro de segmentação, e a gente vai explicar um pouquinho sobre o que foi cada um desses desafios. Então, a gente vai explicar aqui quais foram as soluções que nós adotamos, né? Nós fomos um dos poucos concorrentes que trabalhamos nos 3 desafios, tanto do de raio-x como de tomografia nas 2 modalidades. A gente sempre trabalhou, tanto eu como a professora Letícia, nós trabalhamos sempre bastante com o processamento de imagens, né, em geral, e mais especialmente em imagens médicas, né. E desde 2012, né, apareceu esse termo de aprendizado de máquina profundo. O aprendizado de máquina supervisionado, né, usando as redes convolucionais profundas, elas passaram a vencer todas as competições e todos os algoritmos publicados na literatura. Então, desde então, nós, né, lá para 2015, nós mudamos radicalmente, 2013, na realidade, nós mudamos radicalmente nossas linhas de pesquisa e passamos a estudar intensivamente essa área, né. Quando a gente fala de aprendizado de máquina, é sempre importante dizer o seguinte: às vezes a gente tem aquela impressão que é a máquina que vai nos ensinar, né, a resolver os problemas. É ao contrário. Então, a gente tem que ensinar a máquina, né? Então, e aqui, quando a gente fala o termo supervisionado, é porque quem tem que ensinar a máquina é a gente. E a gente ensina a máquina por exemplos dos dados, né? Então, a gente tem que ter, por exemplo, nesse caso aqui, foi o próprio edital que eles deram as imagens, né, então eles dão lá, olha, essa imagem aqui tem um raio-x, esse tem Covid, esse aqui também é um raio-x, não tem Covid, e eles deram aí algumas centenas dessas imagens, então é a partir daí que a gente faz aí o que a gente chama de, a gente está ensinando a máquina a partir de uma coisa que nós sabemos qual que é a resposta, né, então isso é chamado aprendizado de máquina supervisionado. O que nós utilizamos? Nós utilizamos as redes convolucionais. O que são as redes convolucionais? Foi uma modificação que ocorreram nas redes neurais, adaptando as redes neurais para se tratar
de imagens, né? E o filtro de imagem que é usado, né, que a gente sempre usou, são as convoluções. Então, o que aconteceu uniu as redes neurais com o processamento de imagem através dessas redes convolucionais. E por que elas são profundas? Porque até 2010, por aí, era muito difícil fazer redes neurais com muitas camadas. E agora não, agora é possível você fazer redes de dezenas, centenas e até uma quantidade de várias centenas de camadas que são chamadas as redes profundas. Então, elas conseguem resolver problemas muito mais complexos do que antigamente. E aí nós escolhemos para a gente resolver esse desafio, e ela foi usada nos 3 desafios em particular, 2 redes que foram introduzidas há 1 ano e meio, né, que são chamadas as redes EfficientNet e a EfficientDet. Essas redes são muito melhores que as anteriores, por exemplo, a rede ResNet, que foi introduzida em 2015, e a rede VGG, que foi introduzida em 2013. Então, foi a causa do sucesso aí, foi a nossa habilidade em lidar com essas redes e usar uma rede que é o estado da arte. Então, vou explicar um pouquinho para vocês o primeiro desafio, né? Dentro das 3 tarefas que foram dadas para a gente, o primeiro era, dada uma radiografia de uma pessoa, de um sujeito, classificá-la nessas 3 classes que vocês estão vendo aí. A primeira classe é COVID, ou seja, seria o paciente realmente com diagnóstico positivo de COVID. A do meio é um raio-x de tórax chamado não COVID, é uma classe que são pacientes que têm algum tipo de doença que acomete o pulmão, mas que não é COVID. E ainda tem o terceiro tipo, que está à direita, é o controle, ou seja, controles são sujeitos saudáveis, né? Vejam que é bem difícil você trabalhar com esse tipo de imagem, essas imagens ela não tem uma normalização, você vê que é o contraste, a diferença de posição do paciente no próprio jeito que ele está centralizado, o tórax centralizado na imagem, né, a diferença entre os níveis de cinza nas 2 imagens à direita, você tem um degradê muito mais suave do que da esquerda. Então, assim, essas são imagens bastante complexas de se trabalhar, onde os níveis de cinza não tem uma padronização, como no caso do CT, na tomografia computadorizada, já pelo menos existe um valor padronizado para essas imagens, né? Além disso, veja, a segunda dificuldade era que nós tínhamos ali pacientes que tinham algum tipo de lesão, alguma coisa no pulmão, mas que não era COVID. Bom, qual que foi a solução adotada? Como o professor Lotufo falou, a gente usou a EfficientNet como uma das redes, agora o estado da arte em redes convolucionais. Tem sempre um pulo do gato, né? Então, aqui é uma normalização das intensidades, então é necessário um pré-processamento, a imagem precisa passar por uma normalização, porque se você simplesmente colocá-la na rede, a rede pode não aprender corretamente a separar as classes, e aí, feita a normalização e apresentado todos aqueles exemplos, como, né, supervisionadamente, como disse, sabendo qual era a classificação COVID e não COVID, essas classificações eram passadas junto com os exemplos, e a rede aprende, então, a separar o que é uma imagem de raio-x de COVID de uma imagem de raio-x de não COVID, né? Então, esse foi o primeiro desafio. Em seguida, a gente tinha agora o desafio de fazer a mesma classificação, mas baseados em imagens de CT, de tomografia computadorizada. Como eu disse, as imagens de tomografia computadorizada, ela tem uma vantagem, né, vamos dizer assim, que os níveis de cinza, eles têm um significado, eles têm uma padronização, então a questão da normalização não era tão crucial, mas por outro lado, é uma imagem 3D, é uma imagem tridimensional, né, ao invés de você ter uma imagem plana, única, você tem, na verdade, várias imagens empilhadas, a gente costuma chamar de fatias, né? Então, esse é um desafio extra, como é que você trata a informação tridimensional. E aqui, o pulo do gato, vamos dizer assim, ou a sacada, nós resolvemos transformar essa imagem tridimensional numa imagem bidimensional, criando como se fosse uma projeção da imagem, simplesmente somando, né,
todos os pixels ao longo das fatias. Então, a gente fez como se fosse uma média dessas fatias todas numa única imagem 2D, e com isso, a gente usou a mesma rede que a gente treinou para raio-x, com o mesmo conceito, normalização, usando a Efficient.net e a classificação. Então, nós pudemos aproveitar a mesma solução com esse pequeno truque de transformar a tomografia computadorizada, aí, que é uma imagem tridimensional, numa imagem bidimensional. Então, Letícia, esse pulo do gato aí foi bem importante, né, porque o processar a imagem tridimensional, se a gente fosse processar por fatia, pode ser que ele pegasse uma fatia que estivesse saudável, e as outras fatias podiam estar não saudáveis, então a gente teria uma dificuldade para decidir, né, como combinar essas fatias saudáveis das não saudáveis. Então, essa projeção foi realmente muito surpreendente, né, como ela deu um resultado muito bom, né, nós pegamos um resultado excelente aí nessa decisão. O terceiro desafio, ele é mais complexo. O terceiro desafio, ele é para você, de fato, delinear o pulmão, né, então é o que está em vermelho. Então, aqui, lembrando do aprendizado supervisionado, esse aqui é onde é mais trabalhoso preparar o dataset supervisionado, porque você tem que pegar, essa aqui é a sua imagem original, é necessário você pintar de vermelho. Então, esse daqui é o que você ensina à máquina. Então, assim, a máquina recebe essa imagem de entrada e você tem que marcar a área do pulmão em vermelho. Então, você pinta toda a área do pulmão em vermelho, em todas as fatias, e daí você pinta as lesões, né, que estão associadas ao COVID, de verde. E daí você ensina a máquina, né, dada essa imagem de entrada, você quer essa aqui seja de saída. E depois que ela aprendeu, né, a partir desse treinamento, esse aqui é o resultado que você tem tipicamente de um resultado pelo computador, né? Então, se percebe que ele tenta fazer o mais próximo possível, tem algumas coisas que às vezes ele erra, né? E aqui justamente baseado nesses erros que tem um critério para saber quem que tem a melhor solução, né? Quem tem melhor solução ter um indicador aqui de ajuste, né? Tanto das cores vermelha, que é do pulmão, para ele segmentar bem o pulmão, como da verde, né? Então, aqui nesse caso, essa rede é mais complexa, né? Esse aqui é o exame mais complexo para ser feito. Esse aqui ele tem que ser feito em 3D, tem que ser feito com todas as fatias. E aqui nós usamos uma rede que é chamada Efficient.det, que ela usa, ela é muito parecida com uma rede também muito usada em imagens médicas, que é uma U-Net, que é uma rede para segmentação, é uma que também ela é candidata, quase sempre ela aparece nas vencedoras das competições. Então, nós usamos uma U-Net, mas é que ela foi usando como backbone dela a Efficient.net, que nós mostramos anteriormente. Então, essa aqui é chamada uma rede estado da arte para fazer essa segmentação que a gente chama de segmentação semântica, onde você consegue dizer exatamente para cada voxel, né, se ele é um voxel de pulmão, ou se ele é um voxel da lesão ou do achado, ou se ele é um voxel de fora, né? Então, o resultado, quando você treina essa rede usando, né, aquelas camadas feitas pela mão, você tem o resultado, e esse resultado você pode aqui visualizar, e você tem aí um índice para saber se você acertou ou não, né? Quanto mais você casa, você acerta ali o pulmão, quanto mais está ajustado o pulmão, maior o seu índice. Esse aqui foi o resultado que nós tivemos da competição. Ela teve 2 etapas, né, 3 etapas na realidade, mas 2 etapas de programação e de submissão. Na primeira etapa, que foi aqui no fundo, na realidade é a segunda etapa, no exame de raio-x, nós ficamos em primeiro lugar, né, aqui foi tanto no de raio-x, como na tomografia, a parte de classificação e de segmentação. Todos eles nós pegamos em primeiro, e foi aqui impressionante os valores que a gente conseguiu. Nós pegamos aqui esse aqui é um indicador de área embaixo da curva, 0,981, né, é um valor muito alto. Significa que
dos raios-x que nós submetemos, nós praticamente erramos muito pouquinho, né? Mesma coisa foi também de tomografia. Para a gente ficar aqui 99,1 é também uma situação não é muito usual nesses resultados, né? Então, nós pegamos um valor, assim, extremamente alto, e na parte de segmentação, o indicador aqui é chamado DICE, é um indicador de ajuste, né? É o quanto que você consegue o pulmão ser bastante parecido com a forma realmente que o radiologista ali delineou o pulmão. E nós tivemos um índice 86, que é um índice bom também, né? Esse índice é um índice tanto do pulmão, como das lesões que estão associadas ao pulmão. Então, nós ficamos, quando saiu esse resultado aqui, a gente ficou, assim, super contente, né? Vimos, poxa, nós estamos aí e tal. Daí, quando apareceu a última etapa era uma etapa que daí você não tinha o treinamento, né? Só voltando aqui na segunda etapa, o que eles fizeram, né? O pessoal, organizadores, eles enviaram para a gente um conjunto de raio-x, dizendo, ó, esse aqui é o conjunto que é COVID, esse outro é o não COVID, e esse terceiro são os pacientes saudáveis. Então, a gente treinou a máquina com essa informação, né? Tinha mais de várias centenas de raio-x, mostrando, olha, essas todas aqui não têm COVID e essa tem COVID. E daí, como a gente treina a máquina, daí tem um outro conjunto, que é um conjunto que nós não sabemos qual que é o resultado. Então, a gente aplica o resultado, uma vez que você treinou a máquina, para você fazer a predição. E daí a gente manda para o pessoal dos organizadores do edital, e depois eles dizem quanto que você obteve, né? Então, quando nós saímos da segunda etapa, ficamos muito contentes. Daí, quando nós entramos na terceira etapa não houve mais uma etapa de treinamento. Então, eles não forneceram mais nenhuma imagem que a gente chama anotada, né, uma imagem para fazer o treinamento supervisionado. Você já deveria ter o seu treinamento, né? E daí, o que aconteceu? No caso de raio-x, quando nós mandamos a primeira versão que saiu, a gente ficou com menos de 60 aqui, de 0,60 a área embaixo da curva, né? Nós ficamos, assim, desolados. Falei, poxa, como que pode aqui a gente ter conseguido 98, e aqui, né, quando veio um novo teste, um novo conjunto de imagem, deu tão baixo, né? E como a gente não tinha mais dados para treinamento, a gente falou assim, poxa, o que nós fazemos agora, né? Então, assim, o que acontece nesses casos, e provavelmente o que aconteceu aqui é que, para a gente ter conseguido ter 98 na área abaixo da curva, é um valor muito alto, significa que o conjunto de treinamento que eles deram de imagem de raio-x, a máquina foi treinada, e ela, né, praticamente quase que decora aquele conjunto de treinamento. E para a gente ter conseguido esse 98, é porque o conjunto de teste nessa fase 2, ela foi muito parecida, do mesmo tipo dos raios-x que foi usado na máquina para treinar. Então, ele acertou tudo. E provavelmente, nessa terceira etapa, eles pegaram outras imagens de raio-x, pode ser de outros hospitais, mas que tinham características diferentes daquelas que nós fomos treinados. E daí nós pegamos um índice muito baixo. Daí, qual é a solução que você tem? Daí nós tivemos que fazer um retreinamento, agora não só utilizando as bases que a gente já tinha recebido da versão da segunda etapa, mas tivemos que colocar daí também mais imagens que a gente buscou de alguns outros datasets, que eram de pacientes normais, que eram de outros pacientes que não tinham COVID, mas tinham lá outras patologias, e nós adicionamos tudo como sendo não COVID. E daí submetemos, daí conseguimos aí ter um valor, mas nós não pegamos em primeiro, nesse caso nós pegamos em segundo. Já no caso da tomografia, a gente praticamente reproduziu o mesmo resultado. Então, a gente teve um pouquinho, de 99 caiu para 98,6, e aqui praticamente foi exatamente o mesmo valor que nós tivemos. Tufo, se eu puder complementar, eu acho que é importante ressaltar isso, que isso é muito comum, quer dizer, as pessoas às vezes desenvolvem algoritmos com um excelente resultado, uma excelente performance, mas que é treinado, que ficou bom
num conjunto muito particular, num conjunto de dados de uma única máquina, de um único hospital, adquiridos sempre numa mesma maneira. Então, um dos grandes problemas, ou quando você está tentando desenvolver um algoritmo que de fato possa ser usado, é que ele possa generalizar, ele possa desempenhar bem com novos dados advindos de outros ambientes, com outras formas de aquisição. Então, isso que aconteceu no nosso caso com o raio-x, mostra bem isso, quer dizer, não adianta você ter um algoritmo que tem uma área embaixo da curva de 0,98 para aquele conjunto específico, e ao testar num conjunto que vem de um outro hospital, que venha de um outro lugar, ele tem um desempenho tão ruim, né? Então, faz parte do desenvolvimento dos algoritmos e do treinamento do modelo, apresentar dados mais variados, tentar ter uma variabilidade maior dos dados para você conseguir fazer com que o algoritmo seja mais genérico, né? Acho que é importante. Bom, qual que é a nossa... Agora, aí vem um pouco essa questão, né? Quer dizer, o que falta para a gente chegar até agora esses algoritmos na clínica, né? Então, existe assim, ainda tem um passo grande para ser dado. Então, treinar os algoritmos supervisionados é uma parte importante, escolher a rede, tratar o dado, e como é que a gente vê que isso poderia ser usado? Que a gente imagina qual que poderia ser o impacto positivo que esses algoritmos poderiam ter, de fato, numa situação hoje como essa da pandemia. Por exemplo, né, a raio-x é um exame mais barato que existem em qualquer postinho de saúde, hospitais, nas regiões mais remotas do país, hospitais públicos têm um equipamento de raio-x. Às vezes, tomografia computadorizada não é um equipamento tão barato, é mais caro, o exame é mais demorado. Então, o raio-x, mesmo que ele seja ruim, por exemplo, ele não é possível você fazer segmentação das lesões em raio-x, por isso que o desafio é feito em tomografia computadorizada, então você não consegue delinear pulmão, delinear lesões, mas a gente demonstrou, né, com o resultado do nosso algoritmo, que a gente é capaz de fazer uma triagem, né, de repente, em algum momento onde o teste ainda não está disponível, onde o teste pode ser demorado, você, através de um raio-x, com uma rede treinada, com um modelo treinado como que a gente treinou, você poderia dizer se o paciente tem ou não COVID só com uma chapa de raio-x, que é uma coisa que está disponível na maior parte dos estados brasileiros, aliás, as cidades brasileiras, né. Já a tomografia, como eu disse, é um exame mais caro, não é todo lugar que tem, ela tem uma dose maior de incidência de raio-x, então não é um exame que se faz assim, logo que um paciente chega com uma suspeita, né, mas ele pode ser, a gente enxerga um potencial muito grande no prognóstico, exatamente como ele, com o raio-x, com a tomografia, você consegue delinear a lesão, delinear o pulmão, você pode, ao longo do tempo, ou seja, se você tiver uma tomografia de um paciente hoje com a COVID, daqui uma semana ele inicia um tratamento e você faz uma nova tomografia, com esses algoritmos de segmentação das lesões do pulmão, você pode conseguir acompanhar como o paciente está evoluindo e você consegue pensar num prognóstico, ou seja, a gente enxerga o potencial desse tipo de técnica, dando indícios ajudando o especialista na tomada de decisão, para ver que aquele é um caso que está evoluindo muito rápido, é um caso que pode ficar grave, porque as lesões estão rapidamente aumentando em volume. Então, esse tipo de algoritmo já não seria pensado para um diagnóstico, mas pode ter um grande potencial nesse prognóstico, ou seja, em perceber qual vai ser a possível evolução daquele paciente, e aí tomar decisões, por exemplo, dependendo de leitos escassos de UTI, de escassez de recursos, você tem o médico, o especialista pode ter uma ferramenta para tomar decisões com relação ao tratamento e evolução daquele paciente em particular, né?
Letícia, só lembrando, esse é justamente um tema de pesquisa, né, que nós estamos, né, você acabou de receber aí um projeto da CAPES, né, justamente com esse tema. Falando um pouquinho aí, concluindo um pouco sobre os cuidados e as limitações da técnica, né, então, é importante enfatizar que nunca é o computador que nos ensina, né, é o contrário, né, a gente, né, quando a gente fala em inteligência artificial, você está ensinando a máquina, né, e você ensina através de exemplos, né, então o aprendizado supervisionado, ele é sempre feito através de exemplos, ele não tem regra nenhuma que você coloca lá dentro, né? Se acontecer isso, faça aquilo, não existe, se você tem alguma coisa errada, a forma de você corrigir é você dar outros contra-exemplos, ou exemplos onde aquilo não tinha acontecido, né. Então, é muito importante você ter a questão da qualidade dos seus dados, quer dizer, aqueles dados têm que estar bem anotados, né, se o paciente tem COVID, tem que, né, tem que ter claramente que ele tem. Se você traz um paciente, um raio-x que foi trocado, que era para ter COVID e falou que não era, isso atrapalha totalmente o aprendizado da máquina. E a outra coisa é a questão da representatividade, foi o ponto até que a professora Letícia mencionou. Então, por isso que eu chamo a atenção de todo mundo que a importância, se vocês trabalham aí com alguma anotação de dados, né, façam isso muito bem feito. Deixa eu só aproveitar, Lotufo. Sim. Por exemplo, no caso, então, de prognóstico, como a gente estava falando... Temos só 4 minutinhos, 3 minutinhos, Letícia. Então, no caso de prognóstico, ter dados anotados seria não só, então, ter o raio-x e a tomografia, mas ter o histórico, a evolução daquele paciente, para que a gente ensine a máquina, olha, essa tomografia evoluiu desse jeito, essa tomografia evoluiu desse jeito, e aí conseguir fazer o prognóstico. Mas, de novo, precisamos de dados bem anotados, detalhados sobre o histórico do paciente. Então, essa aqui é a equipe nossa, eu queria agradecer, nosso resultado foi não só graças a esses alunos, né, do laboratório, do MICLAB, de Edre, Lívia, Irene, e tem o Israel também, né, no TOEFL da Neuromind. Sim, acho que foi bem importante que, se fosse só a Neuromind que fosse participar desse desafio, certamente a gente não teria ganho sozinho, e se fosse só o MICLAB também participando sozinho, não daria certo também, não ganharia. Então, foi justamente a junção da equipe, todo mundo participando e analisando, que fez com que a gente fosse bem sucedido. Eu fiquei muito contente aí, agradeço a todos aí pela participação e pela iniciativa. Finalmente, eu gostaria de anunciar, né, a gente está com 2 oportunidades, né, tanto na Neuromind, nós temos bolsas FAPESP TT4, que nós estamos buscando aí cientista de dados, nessa bolsa TT4 precisa ou 2 anos de formado, com experiência, ou o mestrado, né, e tem que ser também um bom aluno, ele tem que ter um histórico muito bom. E os interessados mandem e-mail para talentos@neuromind.ai. Isso, lá no MICLAB também nós estamos com, justamente como o professor Lotufo citou, com um projeto CAPES recém-aprovado em Covid-19, para continuar desenvolvendo esses algoritmos que a gente apresentou aqui. Então, temos já bolsas aprovadas de pós-doutorado e de mestrado, procurando também talentos, pessoas com vontade de fazer pesquisa e de estudar na Unicamp. O e-mail está aí, lhitner@unicamp.br, e aguardo vocês. Então, eu acho que nós estamos aí ansiosos para a próxima fase, né? Essa fase do edital, acho que a coisa está apenas começando, porque o próximo etapa aí é que a gente vai entrar em contato, né, com o pessoal do Hospital das Clínicas da USP e todo um corpo lá para a gente agora justamente como aplicar essas ferramentas e como fazê-las realmente funcionar na clínica. Esse é o grande desafio. Muito obrigado e boa tarde. Obrigada, boa tarde. Até a próxima.